Amém, irmãos, a graça e a paz. Glória a Deus. Vamos tomar os nossos lugares. Se você puder fechar os teus olhos e agradecer a Jesus por mais um dia. Amém. Nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Muitos motivos. Faça uma oração nesse instante. Você que está na sua casa, você que está aqui nesse ambiente, feche os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos, nos entregamos e Te pedimos, Pai, que a Tua presença esteja sobre as nossas vidas, que a Tua glória nos acompanhe hoje. Que o Senhor receba as canções, receba a comunhão, receba a vida de cada um que veio nesse lugar, os irmãos que não puderam, Pai. Que a Tua glória, Senhor, nos toque, nos transforme, nos renove, Pai. Queremos nessa noite Te agradecer por mais um dia de bênção, por mais um dia de saúde, por mais um dia de disposição que nós estamos aqui para Te adorar. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar a Jesus. Conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
posso ser pra Deus agradar, escolho eu morrer. Minha fé vai me levar onde eu possa enxergar tua fidelidade, Deus. Confio no teu trabalhar, minha vida vai mudar, o melhor de Deus virá. Confio no teu trabalhar, minha fé vai me levar onde eu possa enxergar tua fidelidade, Deus. Confio no teu trabalhar, minha vida vai mudar, o melhor de Deus virá. Confio no teu trabalhar. Glórias a Jesus. Amém, querido. Você está feliz? Glórias a Deus. Nós temos grandes motivos para nós agradecermos ao Senhor. Nessa última segunda-feira agora, eu não sei quem viu, fazia muito tempo que eu não assistia. A gente assistiu, eu e minha esposa, Tela Quente, e passou um filme de um rapaz que teve as pernas amputadas, e passou um pouco da história dele, da dificuldade que é um homem que era saudável, um homem que trabalhava, que fazia esportes, que tinha uma namorada, caminhava, fazia tudo, tinha rotina em casa normal, e do nada ele teve as pernas amputadas. E o filme durou 1 hora e pouco, talvez 2 horas, e eu e minha esposa ficamos o tempo todo dizendo: meu Deus, como Deus é bom com a gente, meu Deus, obrigado. A gente começou a agradecer no meio do filme. Semana passada Deus já estava falando no meu coração muito sobre gratidão, e na terça-feira de manhã, quando eu fui orar, eu às vezes coloco algumas coisas diante de Deus em oração, e eu não consegui dizer nada, irmãos, nada, a não ser obrigado, Deus, pelas minhas pernas, pelos meus braços, pelos meus olhos, coisas que eu nem mais agradecia, sabe, Kali? Eu comecei a agradecer a Deus pelos meus dedos, por eu estar ouvindo, por eu falar. Sabe, irmãos, se nós não vigiarmos, e que bom que Deus nos dá esses alertas de vez em quando, às vezes nós vamos cair nesse círculo de ingratidão, de nos entristecer por coisas que Deus não fez ainda, que não são tão importantes, sendo que as mais importantes Deus já nos deu. E a gente começou a pensar muito durante um filme: meu Deus, esse cara não queria um carro, esse cara não queria uma casa, esse cara não queria um bom trabalho, esse cara não queria seguidores na internet, esse cara não queria ser conhecido. Tudo que ele queria era 2 pernas para andar, pernas que eu e você temos, tá? A saúde que eu e você temos era tudo que ele queria. Que Deus venha de verdade peneirar os nossos desejos, as nossas vontades. Muitas coisas são de Deus, mas que Deus venha trazer à memória as coisas mais importantes. Amém, querido? Que o Senhor venha nos encher. Fecha os teus olhos nesse instante. Fecha os teus olhos. Talvez você que está aqui, você que está na sua casa, esteja triste porque ainda alguma coisa não te aconteceu. Você está triste porque algo está acontecendo, talvez. A palavra de Deus nos
incentiva a nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor entregou tudo por nós. O Senhor tem trabalhado no nosso coração. O Senhor tem feito-nos crescer dia após dia. E muito mais daquilo que Ele possa fazer do lado de fora. Ele tem feito algo dentro do nosso coração que é muito maior. Nós estamos nos tornando parecidos com Cristo. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Jesus. Mais da Tua presença. Levante a tua voz, feche os teus olhos e diga: Senhor, obrigado. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu tens sido tão bom para mim. Tu tens me auxiliado tanto, Senhor. Eu me constranja com a sua
Você pode dar um aplauso a Jesus mais uma vez. Glórias a Deus. Você pode se assentar, fique à vontade. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, nesta noite, mais uma vez, estar junto com os irmãos lendo um texto da Bíblia, um texto sagrado da Palavra de Deus, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, justamente dentro do nosso estudo que estamos realizando em cima desta carta. E o texto que nós vamos fazer menção, ele está no capítulo 3. Hoje nós estaremos iniciando o capítulo 3 dessa carta, e diz assim o capítulo 3 de Filipenses, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis, ou vos alegreis no Senhor. Não me aborreço, não me incomodo de vos escrever as mesmas coisas, que é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. No capítulo de número 3, e inicialmente, no versículo 1, nós vemos o apóstolo Paulo exortar a igreja dos Filipenses a se alegrar no Senhor, né? Não sei se os irmãos se lembram, mas quando nós introduzimos esse estudo, quando fizemos a introdução desse estudo dessa carta, nós dissemos para a igreja, na época então, que a alegria é a nota dominante dentro desta carta, né? A alegria é o ponto dominante, né? Ela aparece a palavra alegria, e alegrai-vos, e me alegrei, regozijai-vos, né? Realmente é a tônica, é a nota, né, dominante nesta carta. Paulo, ele se alegrava no Senhor, como efetivamente ele também recomenda à igreja que busque alegrar-se no Senhor, e também ele se alegrava na igreja, né? Paulo, ele tinha alegria por conta da obra maravilhosa que Cristo havia feito na sua vida, por aquilo que também estava reservado a ele, como a todos os crentes, e ele se alegrava na igreja, por causa da igreja, né? O apóstolo Paulo, ele no capítulo 4 e no versículo 1, ele diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Ele chama a igreja de alegria dele e coroa dele. E no capítulo 4 e no versículo 4, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Então, ele faz entre o ensino que ele tem deixado no capítulo 2 e a advertência e o ensino que ele vai trazer no capítulo 3, ele faz nessa transição, né, essa exortação à igreja a se alegrar no Senhor, né? Ainda no versículo 1, nós vemos Paulo dizer para a igreja que não se sentia incomodado. Paulo não se sentia incomodado pelo fato de que ele estaria passando a tratar de um assunto, ali no versículo 2, um assunto que não era novidade para a igreja, né? E ele diz assim: olha, eu não me incomodo, isso não me incomoda, eu não me aborreço de escrever para vocês as mesmas coisas, ou seja, de repetir, né, um assunto a respeito do qual eu já tinha tratado com vocês, né? Então, esse assunto
que Paulo vai passar a tratar não é uma novidade para a igreja. Ele diz: eu não me aborreço de escrever para vocês as mesmas coisas. Tocar novamente nesse assunto, para Paulo, representava, acima de tudo, segurança para a igreja. Ele preferia se tornar até certo ponto repetitivo no seu ensino, o que muitas vezes pode parecer monótono, chato, mas ele sabia que essa persistência dele, essa insistência em tratar alguns assuntos importantes com a igreja, isso traria segurança para a igreja. Por isso que ele diz que eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Né? O assunto que ele vai tratar a partir do versículo 2 era justamente o iminente, podia a qualquer momento acontecer, não? O iminente ingresso, a introdução, a intromissão, né, dentro da igreja por parte de falsos mestres, né? Pessoas mal intencionadas, que estavam sempre procurando se infiltrar nas igrejas com o intuito de trazer um falso ensino, né? Essa não foi a primeira vez que Paulo os ensinou, não é a primeira vez. Por isso que ele fala que eu vou escrever as mesmas coisas, quer dizer, coisas que ele já havia advertido. Não foi a primeira vez que Paulo decididamente ensinou a igreja no tocante a essa cautela, né? Ter cautela, a igreja deveria ter cautela com relação aos falsos ensinadores, aos falsos mestres ou aos falsos profetas. E aqui abre-se um parêntese muito importante. O fato de que a igreja do Senhor, ela sempre precisa, ela sempre necessitará ser relembrada das grandes verdades da palavra de Deus. Volta e meia, a igreja precisa ouvir novamente, né, receber novamente um ensino referente a coisas que ela já havia recebido, mas essa insistência traz, ou tem como propósito da parte de Deus, a consolidação, né, a sedimentação na nossa mente, na nossa alma, daquele ensino, né? Aquilo precisa estar latente, né, na nossa vida. Esse ensino, que conforme Paulo diz, ele se torna segurança para a igreja. Nós, pastores, não devemos, na mesma linha e na mesma tocada de Paulo, nós não devemos nos entristecer, nós não podemos nos aborrecer pelo fato de que, periodicamente, nós tenhamos que voltar a tratar de assuntos vitais, de temas vitais, né? Sobre as grandes verdades que são a base da fé cristã. Nós poderíamos falar nas grandes verdades basilares da fé cristã. Então, volta e meia, né? Puxa, mas o pastor já falou sobre isso na igreja, né? Puxa, mas o pastor está falando novamente sobre esse assunto na igreja. Por quê? Porque tem alguém na igreja que ainda não viu? Também. Mas porque a igreja precisa. Quando nós olhamos para este texto, nós nos apercebemos que havia esse sentimento no apóstolo, né, de voltar àqueles assuntos que para ele eram assuntos importantes e que redundaria em segurança para a igreja, né? Torno a dizer que nós, como pastores, nós não devemos cair na tentação de buscar coisas novas, né? Já tenho falado tanto sobre isso, vou buscar coisas diferentes, o povo já está cansado de ouvir isso, né? Essa não era a linha de pensamento do grande apóstolo Paulo. Muito embora, irmãos, nós podemos imaginar, quem sabe, que a gente já esteja vivendo aquele tempo
esse tempo nosso agora, né? Talvez nós já estejamos vivendo esse tempo predito pelo próprio apóstolo Paulo. E ele previu, ele antecipa, através da palavra de Deus, que haveria um tempo de que grande parte dos ouvintes perderiam o seu interesse pelo genuíno alimento, pela sã doutrina, e iriam buscar coisas que lhe agradassem, né? Então, existe no nosso tempo, certamente, um interesse, né, de ouvir coisas diferentes, de ouvir coisas novas, né? Essa intenção de novas informações, novas doutrinas, novos ensinos. E nós, como líderes e como responsáveis por trazer à igreja o alimento de Deus, não podemos cair nessa tentação, né? Olha só o que o apóstolo fala. É um texto que, efetivamente, né, você conhece, você tem um conhecimento, mas sempre é importante nós relembrarmos. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Pedro diz que quem fale conforme os oráculos de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: quem fale, num termo bem chulo, quem fale, quem pregue, não fale abobrinha, não invente coisa, não invente doutrina. Pregue a palavra. Que pregues a palavra. Instes, quer dizer, seja persistente, em tempo e fora de tempo, né? Redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade, toda a paciência e doutrina, ensino. Porque chegará um tempo em que as pessoas não mais suportarão a palavra, a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, olha só aqui, né, os falsos mestres, que se introduziriam nas igrejas com o propósito de trazer heresia, trazer falso ensino, doutores, que sabedores, evidentemente, da necessidade das pessoas quererem ouvir coisas novas, né? Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, né? Paulo, lá atrás, previa, portanto, que chegaria um tempo, e eu entendo que talvez estejamos nesse tempo, em que as pessoas vão procurar querer ouvir outras coisas, né? Mas nós, no nosso entendimento, não podemos cair nessa armadilha, nessa tentação. Nós temos que pregar a palavra de Deus, né? Então ele vai falar no versículo 2, guardai-vos, isso nós vimos no versículo 1, agora no versículo 2 ele está dizendo, guardai-vos dos cães, dos maus obreiros, da circuncisão, né? Guardai-vos quer dizer, tenham cautela, tenham cuidado, né? Sejam cautelosos. Paulo está advertindo a igreja dos Filipenses sobre a necessidade de se manter bem longe, irmãos, de alguns obreiros, de alguns mestres, né? Que se diziam, na verdade, eles se diziam mestres, e Paulo, por experiência, irmãos, porque ele não era pastor de uma igreja, e ele já tinha tido experiências como a igreja da Galácia, onde a sua igreja havia sido recebido esses falsos mestres e trazido um prejuízo seríssimo para a igreja. Então, Paulo sabia
do que ele estava falando. E ele não estava o tempo todo com a igreja, né? Que quando um pastor está na igreja, e ele pode cuidar do púlpito da igreja, né, é uma coisa. Mas quando se está longe, como no caso de Paulo, a advertência, no meu entendimento, é que eles, a igreja, eles deveriam ser cautelosos, em outras palavras, em entregar o púlpito, em dar espaço para essas pessoas que se propunham, que vinham com a proposta de trazer ensino, né? Pessoas que desejavam ali expor o seu ensino. Então, Paulo diz para eles, tomem cuidado, sejam cautelosos, né? E depois nós vamos entender por quê, porque havia uma classe de pessoas itinerantes que andavam entre as igrejas com esse propósito, né? De desencaminhar as pessoas, especialmente as pessoas ou as igrejas dos gentios, né? E aí eu me lembro da carta endereçada à igreja de Éfeso, lá no livro do Apocalipse, a igreja que perdeu o seu primeiro amor, mas que tem algumas qualidades. E uma das qualidades da igreja de Éfeso era essa capacidade de discernir pessoas que tentavam se aproximar, se apresentando como mestres, como apóstolos até, mas a igreja tinha o discernimento, filtrava e não permitia que eles ali exercessem a sua má influência dentro da igreja. Apocalipse, capítulo 2 e versículo 2, ele diz assim, ó, eu conheço as tuas obras. A igreja, você sabe Apocalipse, a carta escrita às 7 igrejas, e aqui a igreja de Éfeso, diz assim no versículo 2, o Senhor para o anjo da igreja, eu sei as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode suportar os maus aqui são os maus obreiros, tá? E puseste à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu o achastes mentirosos. Então a igreja de Éfeso, no tempo em que recebe essa carta, né, a igreja recebe esse elogio da parte do Senhor, que é o que Paulo está solicitando para a igreja. Tenham cautela com as pessoas que se aproximam, né, com o intuito de trazer ensino, de trazer o falso ensino. E eu disse anteriormente, Paulo, ele tinha essa experiência e ele sabia o que era ter uma igreja ensinada, né, ter uma igreja doutrinada, evangelizada por ele, em cima da obra de Cristo, né, e vir alguém na sua ausência e se introduzir na igreja com esse intuito de ensinar e fazer a igreja retroceder, né, de fazer a igreja retroceder. Uma igreja que sabia, que conhecia, e tinha recebido o evangelho da graça de Deus, né? Então, a salvação mediante a fé, tão somente na obra vicária do Senhor Jesus Cristo, e de repente, na ausência do apóstolo, vem esses falsos apóstolos, falsos mestres, dizerem para eles, olha, mas vocês não basta a sua fé em Jesus, vocês precisam de algo mais, vocês precisam se submeter à circuncisão, né? E aí Paulo, ele se decepciona com a igreja, ele fica triste com a igreja, e ele questiona, lá na carta dele aos Gálatas, no capítulo 3, ele diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não mais obedecerdes à verdade? Quem que fez a cabeça de vocês? Isso que ele está dizendo, né? Para a igreja. Então ele está sabendo que alguém de fora se introduziu na igreja, né? Pô, mas isso era comum acontecer? Sim, havia, como disse anteriormente, né, os pregadores itinerantes.
e muita gente boa e muita gente mal intencionada. Então alguém provavelmente se encostou dentro da igreja com o propósito, inclusive, de se beneficiar financeiramente e trazer após si, né, aqueles mais inocentes, aqueles descuidados, né? Então ele diz: quem vos fascinou? Quem fez a cabecinha de vocês para não obedecer à verdade? Né? E lá no capítulo 5 dessa carta aos Gálatas, e no versículo de número 7, ele diz assim, ó: vocês estavam indo bem, corríeis bem, vocês estavam no evangelho. Quem vos impediu? Ele está falando novamente aqui de pessoas, as mesmas pessoas. Aliás, o assunto é o mesmo aqui em Gálatas, né? O que ele falou ali inicialmente, no capítulo 3, é o que ele está falando aqui. Vocês estavam tão bem. Quem impediu para que não obedeçais à verdade? Olha só o que ele fala no versículo 8 do capítulo 5. Esta persuasão, esse ensino, porque vocês foram persuadidos, né? Vocês foram, vocês receberam essa falsa doutrina, né? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Olha, isso que vocês estão ouvindo ou ouviram e vocês estão cedendo, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. E ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa heresiazinha que vocês estão recebendo, que alguém está colocando na cabeça de vocês e está fazendo vocês recuarem, isso aí vai levedar toda a massa. Toda a massa, né? O apóstolo Paulo, quando ele estava um pouco antes de ser preso, e ele reúne os presbíteros em, se não me engano, Fileto, Atos capítulo 20, eu não me recordo exatamente, mas acho que é Fileto. Ele chama os presbíteros da igreja, lá no capítulo 20 e no versículo de número 29, ele diz assim, ó, falando para os presbíteros, para os pastores, ele diz assim, no versículo 28, perdão: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, todo o povo de Deus, sobre a igreja, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto. Olha só o que ele fala. Que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. É a mesma coisa. Né? O apóstolo Paulo chama os bispos, né, da igreja, quando ele estava para ser levado para Roma, e ele disse: olha, essa aqui eu quero dar uma instrução para vocês. Tomem cuidado, né? Tomem cuidado de vocês, tomem cuidado da igreja, a igreja sobre a qual vocês foram constituídos como bispos, pastores, para apacentá-los. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu tenho certeza absoluta que quando eu partir, que quando eu sair daqui, né, se introduzirão, né, no meio de vós lobos, né, cruéis, e não pouparão o rebanho de Deus. Não vão prejudicar, não vão ferir, não vão machucar, não é nada disso, né, não vão maltratar, mas vão trazer o falso ensino. Então, isso aí é uma atitude de desencaminhar alguém que já estava sendo ensinado no caminho certo. Né? E não há dúvida nenhuma que o apóstolo Paulo, conhecedor dessa realidade do seu tempo, certamente ele sabia que havia um perigo iminente. A qualquer momento a igreja poderia ser, e note bem que Paulo estava preso. Ele tinha a esperança de ser liberto, como efetivamente foi depois, a primeira vez, quando ele estava preso em Roma, quando ele escreve essa carta.
Mas ele não sabia, ele não tinha certeza plena, né? Então ele sabia que a igreja estava lá, ele iria mandar Timóteo, ele mandou Epafrodito, né? Nós falamos sobre isso aí, mas ele não estava lá. Então a preocupação deste servo de Deus, o apóstolo, dizer, por favor, tenham cautela com as pessoas que querem trazer ensino a vocês, né? Cuidado com essas pessoas. Paulo usa 3 expressões, e nós vamos só citar, e na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é interessante, né? Ele fala sobre cães, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Então, quero dizer para você que, muito embora Paulo esteja falando e dá a impressão a alguém que ele está falando de 3 situações diferentes, né? Na verdade, ele está se referindo a uma coisa somente. E é justamente sobre essas pessoas a respeito das quais nós estamos falando, né? Isso é um assunto bem focado nessa questão do falso ensino, porque se lá atrás era importante também, nos nossos dias também é importante que nós recebemos o ensino genuíno, a palavra genuína e não adulterada, né? E na próxima semana nós vamos falar por quê, né, que ele fala sobre cães, né, ele compara essas pessoas a cães, ele chama essas pessoas de maus obreiros, né, e ele evidentemente usa o termo circuncisão porque essa era a grande ênfase dessas pessoas, tentando persuadir os crentes a se submeterem à circuncisão, né? Mas na próxima semana nós estaremos falando um pouquinho mais sobre isso aí. Por enquanto ficamos aqui, espero que você possa estar nos acompanhando na próxima quarta-feira e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos seguindo no nosso estudo, Senhor, muito embora tenhamos nesse tempo algumas dificuldades técnicas, mas o Senhor tem nos permitido mesmo assim estarmos cumprindo, ó Deus, o nosso propósito, a nossa intenção de todas as quartas-feiras estarmos trazendo à igreja o ensino da tua palavra. Que as tuas palavras, ó Deus, ou que a tua palavra pregada, ela seja recebida, Deus, em cada coração, que haja por parte de cada irmão, de cada irmã, entendimento, mas acima de tudo, Deus, que tu estejas abençoando cada família, cada vida, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus.